Olá, de volta com a Lei Complementar número 34/94, né? Lei que é fundamental aí para os concursos no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Afinal de contas, estamos falando da Lei Orgânica do Ministério Público. Então, dando continuidade, né, à parte referente aí à organização do Ministério Público e especificamente da Procuradoria-Geral de Justiça, nós estamos no artigo 7º. E o artigo 7º ele traz situações de inelegibilidade. Existem situações em que um procurador de justiça não pode se candidatar, não pode concorrer à eleição para a formação da lista tríplice e assim, né, quem sabe, ser escolhido o novo Procurador-Geral de Justiça por parte do governador. Lembre-se que o procedimento de escolha nós estudamos no artigo 5º, que é fundamental. O artigo 7º, então, trata de situações de inelegibilidade, tá? Então vejam só, artigo 7º, ó. São inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os membros do Ministério Público que, então, ó, são inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os membros do Ministério Público que, inciso 1º, tenham se afastado do exercício das funções na forma prevista no artigo 142, nos 6 meses anteriores à data da eleição, tá? Então, ó, aquele membro do Ministério Público que se afastou nos 6 meses, né, anteriores à eleição para a formação da lista tríplice, tá? Em virtude das regras do artigo 142, está em situação de inelegibilidade. E quais são as situações previstas pelo artigo 142, tá? Eu tenho basicamente 3 situações. O que eu tenho que perceber, ó? Se eu sou membro do Ministério Público, tá? E estou afastado por causa do exercício de um mandato eletivo ou esteja concorrendo a um mandato eletivo, a uma eleição, por exemplo, para deputado estadual, para vereador, para prefeito, enfim. Se eu sou membro do Ministério Público, sou detentor de mandato eletivo ou esteja concorrendo a um mandato eletivo, naturalmente eu estou afastado das funções de membro do Ministério Público, tá? E por conta disso, obviamente, eu não poderia concorrer à eleição que vai gerar a lista tríplice para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça, tá certo? Então, ó, aqueles que nos 6 meses anteriores à data da eleição para a formação da lista tríplice, tá? Tiverem, né, vivido uma situação aí de afastamento por conta de concorrer a um mandato público eletivo, tá? Ou então por conta de exercer esse mandato eletivo, está numa situação de inelegibilidade. Além dessa situação, o que a gente tem que observar no tocante às regras do artigo 142? Eu também tenho aquela situação do membro do Ministério Público, tá? Que foi convocado, aí, que foi convidado para exercer a função de ministro de Estado, para exercer a função de secretário de Estado ou de subsecretário de Estado. Um membro do Ministério Público pode ser convidado para assumir, né, a função de ministro de Estado pelo chefe do Poder Executivo? Claro que pode. Ó. Pode ser convidado, né, a assumir a função de secretário de Estado, de subsecretário de Estado? Claro que pode. Então, se eu estou nessa situação, eu estou automaticamente afastado do exercício da função de membro do Ministério Público, tá? E naturalmente eu não poderia concorrer também à formação da lista tríplice para, quem sabe, me tornar Procurador-Geral de Justiça, tá? Lembrando, né, que todas essas proibições que a gente está vendo aqui, ó, são nos 6 meses que antecedem a eleição para a formação da lista tríplice, tá? E a terceira e última situação prevista no artigo 142, aquele membro do Ministério Público que está afastado para tratar de interesses particulares, interesses pessoais, tá? Então, se nos 6 meses que antecedem a eleição para a formação da lista tríplice, tá? Um membro do Ministério Público tiver, tá, se afastado aí, né, para tratar de interesses particulares, ele não pode também concorrer à eleição para a formação da lista tríplice. Está também em situação de inelegibilidade, ok? Então perceba o seguinte, ó, a inelegibilidade prevista no inciso 1º está regulada, na verdade, no artigo 142, que traz 3 situações, tá? Aquele membro do Ministério Público que está afastado por concorrer a mandato eletivo ou por exercê-lo, aquele membro do Ministério Público que está no exercício da função de ministro de Estado, de secretário de Estado ou de subsecretário de Estado, e aquele membro do Ministério Público que está afastado para tratar de interesses particulares, tá? Se qualquer um desses afastamentos ocorrer nos 6 meses anteriores à data da eleição para a formação da lista tríplice, tá? Eu tenho uma situação de inelegibilidade, tá? Ele não pode concorrer a essa eleição para a formação da lista tríplice e, quem sabe, ser Procurador-Geral de Justiça, ok? Bem,
Continuando o artigo 7º, ó, são inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os membros do Ministério Público que, inciso 2º, forem condenados por crimes dolosos com decisão transitada em julgado. Óbvio, gente, se eu tenho um membro do Ministério Público condenado por um crime doloso com trânsito em julgado, ou seja, com sentença judicial transitada em julgado, ele não só não pode concorrer à formação da lista tríplice, tá? Para ser Procurador-Geral de Justiça, como ele vai perder a vitaliciedade, tá? E se ele vai perder a vitaliciedade, ele também perde o cargo, ele vai deixar de ser membro do Ministério Público. Nem precisava ter o inciso 2º, tá? Então a questão óbvia, tá? Naturalmente é inelegível aquele membro do Ministério Público que for condenado por crime doloso, com sentença judicial transitada em julgado, porque ele vai perder a vitaliciedade e vai deixar de ser membro do Ministério Público, tá? Lembre-se, ó, qual é a hipótese em que eu tenho a perda da vitaliciedade? Sentença judicial transitada em julgado. Se deixa de ser vitalício, deixa de ser membro do Ministério Público, vai perder o cargo de membro do Ministério Público, tá? Então a questão natural é uma questão óbvia, tá? Outra questão óbvia, tem que estar, né, com o serviço em dia. E olha só, inciso 3º, ó, são inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os membros do Ministério Público que, inciso 3º, à data da eleição não apresentarem declaração de regularidade dos serviços afetos ao seu cargo, tá? Então eu preciso ter o serviço em dia. Eu quero ser o chefe da instituição. Se eu quero ser o chefe do Ministério Público Estadual, da Procuradoria-Geral de Justiça, eu tenho que dar exemplo, gente. Eu tenho que ser um membro do Ministério Público exemplar. Meu serviço tem que estar em dia. Óbvio, tá? Que eu tenho essa hipótese de inelegibilidade também. É inelegível para o cargo de Procurador-Geral de Justiça o membro do Ministério Público que, a data da eleição não apresente declaração de regularidade dos serviços afetos a seu cargo. Questão óbvia, tá? Próxima situação, ó. Inciso 4º. São inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os membros do Ministério Público que, inciso 4º, estejam respondendo a processo disciplinar administrativo ou cumprindo sanção correspondente. Mesma situação, né? Faz sentido eu escolher enquanto chefe do Ministério Público Estadual, tá? Alguém que esteja respondendo a um processo administrativo disciplinar, tá? Alguém que esteja cumprindo uma sanção em decorrência de um processo administrativo disciplinar, não faria o menor sentido, tá? Então é por isso que eu tenho essa hipótese também de inelegibilidade, tá? Inciso 5º, ó, aquele membro do Ministério Público que mantenha conduta pública ou particular incompatível com a dignidade do cargo. Ó. Então, ó, são inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os membros do Ministério Público que, inciso 5º, mantenham conduta pública ou particular incompatível com a dignidade do cargo, tá? Naturalmente, eu tenho que ter uma conduta, né, de acordo com o exercício da função de membro do Ministério Público. Membro do Ministério Público, gente, tem que respeitar, né, de uma certa forma, um código de conduta, tá? Eu tenho que lembrar que a função de membro do Ministério Público é uma das funções mais importantes existentes na sociedade. Afinal de contas, né, ele é o defensor do interesse social, ele é o defensor dos interesses individuais e indisponíveis, tá? Então, o membro do Ministério Público tem que ter uma conduta, né, que seja adequada ao exercício de suas funções. Naturalmente, se eu tenho um membro do Ministério Público que não condiz, que apresenta conduta incompatível com o exercício da função, tá? Ele não pode se tornar Procurador-Geral de Justiça, tá? Ele não pode se tornar o chefe da instituição. Uma questão natural, uma questão óbvia aí também, tá? Depois, ó, inciso 6º, tá? São inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os membros do Ministério Público que, inciso 6º, estiverem afastados do exercício do cargo para desempenho de função junto à associação de classe. Então, peraí, se eu sou membro do Ministério Público, Procurador de Justiça, por exemplo, e sou presidente da Associação dos Membros do Ministério Público, eu estou afastado do exercício da função de Procurador de Justiça para exercer a função de presidente da Associação dos Membros do Ministério Público. Consequentemente, eu não posso concorrer à formação da lista tríplice para, quem sabe, me tornar
Procurador-Geral de Justiça, tá? E depois, ó, inciso 7º. E na minha opinião, o inciso 7º, tá? É o inciso que mais tem chance aí de virar uma questão de concurso. Olha o que nós temos no inciso 7º. Podem marcar o inciso 7º, tá? São inelegíveis para o cargo de Procurador-Geral de Justiça os membros do Ministério Público que, inciso 7º, estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se refere os artigos 94, caput, e 104, parágrafo único, inciso 2º da Constituição Federal, e artigo 78, parágrafo 3º da Constituição Estadual. O 78, parágrafo 3º, vocês podem desconsiderar, tá? Daqui a pouco eu explico por quê. O que vocês precisam perceber aqui, ó, é a indicação a que se refere, né, os artigos 94 e 104, parágrafo único, inciso 2º. É o seguinte, ó, membro do Ministério Público que esteja concorrendo à indicação pelo 5º Constitucional, tá? E a indicação pelo 3º Constitucional no STJ não pode concorrer à eleição para a formação da lista tríplice, para quem sabe se tornar Procurador-Geral de Justiça. E por um motivo óbvio, tá? O membro do Ministério Público que esteja concorrendo a uma indicação pelo 5º, tá, Constitucional, que é o artigo 94 da Constituição Federal, ou uma indicação pelo 3º Constitucional no STJ, que é o artigo 104, quer deixar de ser membro do Ministério Público e quer se tornar um magistrado, tá? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Primeiro, a regra do artigo 94, quem já estudou o Poder Judiciário sabe disso, né? A regra do artigo 94 é a regra do 5º Constitucional, tá? E o que significa 5º Constitucional, como eu sempre disse aí em todas as aulas sobre o artigo 94? 5º Constitucional é uma forma de ingresso na magistratura, é uma forma de ingresso no Poder Judiciário, tá? Agora, é uma forma de ingresso para quem? Quem que pode ser indicado pelo 5º Constitucional? Advogados ou então membros do Ministério Público, tá? Então percebam que eu posso, enquanto membro do Ministério Público, concorrer a uma indicação para integrar determinados tribunais no Brasil, ou seja, para me tornar um magistrado. O 5º Constitucional é uma forma de ingresso na carreira da magistratura, mas uma forma de ingresso para quem? Para advogados e para membros do Ministério Público. Então, o que eu preciso observar, de acordo com a regra do artigo 7º da Lei Complementar número 34, é que quem está concorrendo a indicações pelo 5º Constitucional, naturalmente está em situação de inelegibilidade para concorrer à eleição para a formação da lista tríplice, que pode redundar, tá, na escolha, né, dele como Procurador-Geral de Justiça. É uma situação óbvia, porque se ele está concorrendo ao 5º Constitucional, ele está, na verdade, querendo deixar o Ministério Público e se tornar, né, magistrado. E por que eu acho que aqui é uma questão de concurso? Ó, é um ponto em que o examinador dá para cobrar 2 assuntos que estão presentes no edital do concurso de vocês, tá? Dá para cobrar Ministério Público e Poder Judiciário. Ó, quando eu falo do 5º Constitucional, estou falando do artigo 94. Quais são os tribunais no Brasil onde eu encontro essa forma de ingresso? Onde eu encontro o 5º Constitucional? Eu tenho o 5º Constitucional, tá? Nos TRFs, nos tribunais dos estados e do Distrito Federal, ou seja, nos TJs, o que inclui também Tribunal de Justiça Militar, tá? Então, quando coloco TJ aqui, eu estou falando TJ de uma maneira genérica, incluindo o Tribunal de Justiça Militar, tá? Então, eu tenho 5º Constitucional nos TRFs, e tem o 5º Constitucional nos TJs, tá? Só que, além dos TRFs e TJs, eu também tenho o 5º Constitucional no TST e também tenho o 5º Constitucional nos TRTs. Isso aqui, ó, é o artigo 111A, tá, da Constituição Federal, e aqui é o artigo 115 da Constituição também, tá? Então, ó, cuidado, viu? O artigo 94, ele fala só de TRFs e TJs, mas na verdade eu também tenho o 5º Constitucional no TST e nos TRTs. Então, quais são os tribunais no Brasil que apresentam o 5º Constitucional como forma de ingresso para membros do Ministério Público e para advogados? TRFs, TJs, TST e TRTs. Só que é o seguinte, ó, o artigo 7º da Lei Complementar número 34 está falando, né, de membros do Ministério Público Estadual, tá? Então, naturalmente, eu estou falando de membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais que estejam concorrendo à indicação pelo 5º Constitucional no TJMG
ou no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no TJM-MG, tá? Então, ó, naturalmente, eu não estou falando de indicação pelo 5º Constitucional para os TRFs, muito menos para o TST e para os TRTs. Por quê? No TRF eu tenho o 5º Constitucional. Membros do Ministério Público podem ser indicados, podem se tornar desembargadores federais pelo 5º Constitucional, mas são membros do Ministério Público Federal, ramo do Ministério Público da União. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quais são os membros do Ministério Público que podem concorrer a uma indicação pelo 5º Constitucional no TST e no TRT? Membros do Ministério Público do Trabalho, outro ramo do Ministério Público da União, tá certo? Então, naturalmente, a referência do artigo 7º aqui, ó, são para as indicações nos TJs, né? Especificamente no TJMG e no TJMMG, tá? Então, ó, correlacionando com o artigo 7º da Lei Complementar, eu estou falando especificamente, ó, dessa situação aqui, nas indicações para o TJMG, tá? E nas indicações para o TJMMG, ok? Então é uma questão que a gente precisa lembrar, a gente precisa perceber, tá? Então, ó, é a referência com o artigo 94. Só que além da referência com o artigo 94, o artigo 7º faz uma referência também ao artigo 104, né? Vou colocar aqui, ó, ao artigo 104 da Constituição da República. E lá no artigo 104, eu estou falando das indicações para o STJ, tá? O STJ, quem já estudou o Poder Judiciário sabe disso também, é o único tribunal no Brasil que está dividido em terços, né? 1/3 dos ministros do STJ são escolhidos dentre desembargadores federais, outro terço dentre desembargadores de tribunais de justiça e outro terço dentre membros do Ministério Público Federal, membros do Ministério Público Estadual e membros do Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Então, se eu sou um membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tá? Que esteja concorrendo aqui, ó, né, na lista, né, onde surgiu uma vaga ali referente a 1/3, né, das vagas existentes no STJ, porque 1/3 das vagas do STJ são preenchidas por membros do Ministério Público, então surgiu uma vaga neste 1/3 do STJ e eu estou concorrendo a uma indicação para essa vaga enquanto membro do Ministério Público Estadual, eu também estou em uma situação de inelegibilidade, eu não posso concorrer a formação da lista tríplice, né? Para quem sabe me tornar Procurador-Geral de Justiça, tá certo? Então percebam que o artigo 7º, inciso 7º, ele possui correlação com 2 importantes artigos da Constituição da República no tocante ao Poder Judiciário. Por isso, uma chance de cobrança, tá? Atenção aí, ó, com essa situação. Se eu estou concorrendo à indicação pelo 5º Constitucional, tá? Sobretudo aí, né? No TJMG ou no TJMMG, eu estou em situação de inelegibilidade para concorrer à formação da lista tríplice e, quem sabe, ser Procurador-Geral de Justiça. E a mesma coisa vai acontecer se eu estiver concorrendo à indicação do terço constitucional, tá? Lá no STJ, porque 1/3 dos ministros do STJ são escolhidos dentre membros do Ministério Público Federal, membros do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Inclusive a forma de indicação é a mesma forma do artigo 94, ok? Então, ó, quem já estudou Poder Judiciário, tem que perceber, tem que tomar cuidado aí, né, com esse tipo de situação, tá certo? E vai lembrar, né, das indicações pelo 5º e das indicações pelo terço constitucional no STJ, especificamente aí o terço, né? Bem, e o artigo 78, parágrafo 3º, gente? O que a gente tem que observar aqui, ó? Por que eu falei que vocês podem desconsiderar o 78, parágrafo 3º? A Lei Complementar número 34, ela é de 1994. E em 94, quando a lei, né, foi promulgada, quando ela foi publicada, tá? O que nós tínhamos? Nós tínhamos um membro do Ministério Público atuando perante o Tribunal de Contas. Só que eu já expliquei isso lá no artigo 124 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, membro do MPMG, não pode atuar perante o Tribunal de Contas, tá? Então aqui, ó, fazia uma referência, tá? A participação, a escolha de membros do Ministério Público, para quem sabe, né, vir a ser ali
conselheiros do Tribunal de Contas, coisa que não acontece mais, tá? Essa atuação de membro do Ministério Público Estadual perante o Tribunal de Contas é considerada inconstitucional. Basta assistir o vídeo do artigo 124 da Constituição do Estado, tá? Lembrem-se, membro do Ministério Público não pode atuar perante o Tribunal de Contas. Consequentemente, tá? Não pode concorrer a uma vaga de conselheiro no respectivo Tribunal de Contas, igual acontecia antigamente, tá? Então, ó, tendo em vista essa inconstitucionalidade, que membro do Ministério Público não pode atuar perante, né, Tribunal de Contas, não há que se fazer mais referência ao artigo 78, parágrafo 3º. Podem desconsiderá-lo, tá? Quem tiver qualquer tipo de dúvida, basta assistir o artigo 124, a aula que eu gravei sobre o artigo 124 da Constituição do Estado, ok? Bem, com isso, né, a gente finaliza aí o artigo 7º. Ah, não, tá faltando o parágrafo único, que nós temos aqui no parágrafo único, ó. Parágrafo único do artigo 7º. Qualquer membro do Ministério Público poderá representar a comissão eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas nesse artigo, cabendo da decisão recurso à Câmara de Procuradores de Justiça no prazo de 5 dias, tá? Vale a pena perceber aqui o seguinte, tá? Se eu tenho, né, uma inelegibilidade, essa inelegibilidade ela é declarada por conta, né, de afronta às regras do artigo 7º, cabe recurso. E cabe recurso para quem? Cabe recurso para a Câmara de Procuradores de Justiça, tá? Então o recurso é para a Câmara de Procuradores de Justiça no prazo de 5 dias. Então, ó, qualquer membro do Ministério Público poderá representar a comissão eleitoral acerca das causas de inelegibilidade previstas nesse artigo, cabendo da decisão recurso à Câmara de Procuradores de Justiça no prazo de 5 dias, ok? Com isso, a gente finaliza o artigo 7º, tá? E no nosso próximo vídeo, a gente vai falar a respeito do artigo 8º e do artigo 9º, tá? Que falam a respeito aí, né, de vacância do cargo de Procurador-Geral de Justiça, de afastamentos temporários, né, ali do Procurador-Geral de Justiça, ok? Próximo encontro, então, a gente fala a respeito do artigo 8º e do artigo 9º, tá? Então, até o nosso próximo vídeo. Obrigado e até mais.